Neste vídeo eu vou falar com você sobre os Herodes do Novo Testamento. Eu vou começar com o Herodes o Grande, Herodes chamado o Grande. Ele foi governador da Judéia do ano 40 a.C. até o ano 4 depois de Cristo. Nasceu aproximadamente do ano 73 a.C. Era idumeu ou edomita, isto é, descendente de Edom, que era filho de Esaú, irmão de Jacó. Um povo conquistado e levado ao judaísmo por João Hircano, cerca do ano 130 a.C. Assim sendo, este povo que eu estou me referindo, conquistado ao judaísmo, foi os edomitas, que incluía o tal Herodes. Assim sendo, os Herodes, embora não fossem judeus de nascimento, supostamente eram judeus de religião. A religião era usada, portanto, como veículo para promoção do governo secular. Isto quer dizer, atendendo aos interesses da família dos Herodes. Herodes o Grande foi nomeado procurador da Judéia no ano próximo ao ano 47 a.C. A Galileia, pouco mais tarde, também ficou debaixo de seu controle. Após o assassínio de César, neste tempo, quando César foi assassinado, Herodes desfrutou das graças de Marco Antônio. O título de Herodes, rei dos judeus, foi-lhe dado por Antônio e Otávio. Opunha-se-lhe politicamente aos descendentes dos macabeus. Herodes era contra os macabeus, que eram judeus, os quais, tendo por nome de família o apelido de Asmon, eram chamados de Asmonianos. Estes controlavam Israel antes da dominação romana e se ressentiam do governo de Herodes. Todavia, Herodes o Grande casou-se com uma mulher pertencente a essa família, chamado Mariamne, neta do antigo sumo sacerdote Hircano II. Embora essa medida não tivesse por fim, colocou fim à suspeita dos principais asmonianos sobreviventes. Por isso mesmo, Herodes o Grande foi assassinando um por um até que se livrou de todos eles, incluindo a própria Mariamne e até mesmo os filhos que teve com ela. Esse foi apenas um dos episódios de assassínios entre muitos cometidos por Herodes o Grande. Foi esse Herodes que perpetuou a matança dos inocentes em Belém, na Judéia, e antes de seu falecimento ordenou que seu próprio filho, Antípater, fosse morto igualmente, e providenciou para que, após a sua morte, todos os nobres dele, os nobres de Herodes o Grande, fossem assassinados, para que não houvesse falta de lamentadores por ocasião da sua morte. Morreu de uma enfermidade fatal do estômago e dos intestinos. Foi esse mesmo Herodes que tentou matar o Senhor Jesus. Por toda parte se tornou famoso por suas notáveis atividades como edificador. E essas atividades foram realizadas não só em seus próprios domínios, mas até mesmo em cidades estrangeiras, por exemplo, em Atenas. Em seus próprios territórios ele edificou Samaria, dando-lhe o nome de Sabaste, em honra ao imperador. Reparou a torre de Astrato, na costa do mar Mediterrâneo, fez ali um porto artificial e o chamou de Cesareia, mas a sua obra de arquitetura mais famosa foi a criação de um magnífico templo em Jerusalém, construído para ultrapassar o de Salomão, tendo conseguido o seu intento, pelo menos em parte. Esse templo substituiu o templo erigido após o cativeiro, embora os judeus considerassem ambos como um só. Alguns escritores antigos dizem que isto foi feito com o alvo de pacificar os judeus devido às suas traições e matanças que envolveram muitos líderes, incluindo sacerdotes.
Entretanto, os judeus jamais puderam lhe perdoar o desaparecimento da família dos Asmoneanos, ou seja, os macabeus, aqueles que eram judeus e lutavam com os judeus contra os gentios, mas enfim, os romanos tomaram conta da Judéia. Vamos agora para o segundo Herodes, chamado Arquelau, chamado de Herodes o Etinarca, em suas moedas. Herodes o Grande doou o seu reino a 3 de seus filhos. A Judéia e a Samaria ficou com Arquelau, Mateus capítulo 2, versículo 22. A Galiléia e a Pérea ficaram com Antipas, e os territórios do Nordeste couberam a Filipe. Você pode ver sobre isto em Lucas capítulo 3, versículo 1. O imperador Augusto ratificou essas doações. Arquelau era o filho mais velho de Herodes, por sua esposa samaritana, Maltace. Herodes o Grande teve o seu programa de edificações continuada por Arquelau, e este parecia resolvido a exceder em crueldade e impiedade a seu pai. O seu governo tornou-se finalmente intolerável, e uma delegação enviada da Judéia e de Samaria conseguiu a remoção de Arquelau. Nessa altura da história, a Judéia tornou-se uma província romana, passando a ser governada por procuradores nomeados pelo imperador. Vamos agora para o terceiro Herodes que nós encontramos nas páginas do Novo Testamento. Se chama Herodes o Tetrarca. Você pode ler sobre ele em Lucas capítulo 3, versículo 19 e no capítulo 9, versículo 7. Também era chamado Antipas, era filho mais novo de Herodes e Maltace. Os distritos da Galiléia e da Pérea eram os seus territórios, e lembrando nos evangelhos por haver preso, encarcerado e executado João Batista, bem como por causa de seu breve encontro com o Senhor Jesus. Foi ele que se encontrou com o Senhor Jesus quando do julgamento deste, em Lucas capítulo 23, versículo 7. Também se mostrou notável construtor. Edificou a cidade de Tibério, divorciou-se de sua esposa, filha do rei dos Nabateus, Arestas IV, a fim de casar-se com Herodias, esposa de seu meio-irmão Herodes Filipe, em vista do que João Batista fez oposição. Essa ação foi finalmente a causa de sua queda, quando Arestas, usando tal coisa como justificativa, talvez válida aos olhos dele, declarou guerra e derrotou definitivamente a Herodes, o tetrarca. Esse Herodes terminou os seus dias no exílio. Vamos agora para o quarto Herodes, chamado Herodes Agripa, chamado de Rei Herodes, em Atos capítulo 12, versículo 1. Era filho de Aristóbulo e neto de Herodes o Grande. Era sobrinho de Herodes, o tetrarca, e irmão de Herodias. Após a execução de seus pais, no ano 7 a.C., foi levado a Roma e ali criado. Teve de abandonar Roma por causa de pesadas dívidas e, subsequentemente, foi favorecido por Antipas. Por ter oferecido o imperador Tibério, por ter ofendido, melhor dizendo, o imperador Tibério, foi encarcerado mais tarde. Porém, quando esse imperador morreu, foi posto novamente em liberdade. Mais tarde recebeu os territórios do nordeste da Palestina, com seus domínios, e quando Antipas, seu tio, foi banido, também ficou com a Galiléia e a Pérea. O imperador Cláudio aumentou uma vez mais os seus territórios, anexando aos seus domínios Judéia e a Samaria, de tal modo que Agripa, finalmente, dominou um reino
para todos os efeitos, equivalente aos domínios de seu avô, Herodes o Grande. Agripa procurou obter o apoio dos judeus e aparentemente grande foi a medida do sucesso alcançado. Assediou os apóstolos, provavelmente por essa mesma razão, Atos capítulo 2, versículo 2, e matou Tiago, irmão de João, pois ele não teve o apoio dos apóstolos. Mas, sim, agradou muito aos judeus, como nós podemos ver na história lá descrita. Sua morte súbita é horrível e registrada por Lucas em Atos capítulo 12, versículo 23. Sendo ali atribuído ao julgamento divino, seu filho único, também chamado Agripa, passou a governar alguns dos territórios que haviam pertencido a seu pai. Suas duas filhas, Berenice, Atos capítulo 25, versículo 3, aparece, e Drusila, Atos capítulo 24, versículo 24, onde aparecem essas filhas, foram outras pessoas sobreviventes de sua família. Passamos agora para o quinto Herodes, Agripa, filho de Herodes Agripa. O que acabamos de falar, este Agripa que acabamos de falar anteriormente, agora ele teve um filho que também colocou seu nome de Agripa, chamado de Herodes Agripa II. Era jovem demais para assumir a liderança após o falecimento de seu pai, trágico pelo juízo divino. Mais tarde recebeu o título de rei da parte de Cláudio e passou a governar o norte e o nordeste da Palestina. Mais tarde, Nero aumentou os seus territórios. Do ano 48 depois de Cristo ao ano 66, ele exerceu a autoridade de nomear os sumos sacerdotes dos judeus. Procurou com grande empenho evitar o conflito entre os judeus e os romanos. Isto foi bem destacado no ano 66, mas fracassou na tentativa. Permaneceu fiel a Roma. Nas páginas do Novo Testamento, ele é conhecido devido ao seu encontro com o apóstolo Paulo, segundo está registrado em Atos capítulo 25, do versículo 13 até o capítulo 26, versículo 31. No trecho de Atos capítulo 26, versículo 28, lemos: Por pouco me persuades a me fazer cristão. Embora alguns pensem que a verdadeira tradução seria algo como com bem pouca persuasão pensas em fazer-me cristão. Ou então, esta seria uma outra tradução, uma outra forma de traduzir este versículo do grego: estás apressado a persuadir-me a fazer de mim um cristão. Essas foram as palavras dele dirigidas a Paulo. Portanto, Herodes, evidentemente, proferiu, melhor dizendo, essas palavras em tom de defesa e não seriamente. Ele morreu sem filhos cerca do ano 100 depois de Cristo. Em Atos capítulo 25, versículo 13, é dito que, passado alguns dias, o rei Agripa e Berenice vieram a Cesareia em visita de saudação a Festo. Temos neste versículo Herodes Agripa II. Este homem era filho do infame Herodes, perseguidor da igreja, assassino do apóstolo Tiago e, subsequentemente, sofreu horrível julgamento divino. Quando faleceu o seu genitor, no ano 44 depois de Cristo, Agripa tinha apenas 17 anos de idade, pelo que também era jovem demais para suceder o seu pai no trono. 6 anos mais tarde, entretanto, o imperador Cláudio, no ano 50, lhe entregou Calques, que até então vinha sendo governado por seu tio, que falecera apenas recentemente. Em seguida, 2 anos mais tarde, foi transferido para as tetrarquias, que anteriormente tinham pertencido aos domínios de Filipe e Lisânia, quando então lhes foi conferido o título de rei. Veja Atos capítulo 25, versículo 13, como já mencionei, e também Atos capítulo 26, versículo 2 e 7. Por conseguinte, Agripa passou a governar territórios que ficavam localizados
a nordeste e ao norte da Palestina, isto é Galaunites, Traconites, Araunites e Bereia e Itureia. No ano 55, o imperador Nero acrescentou ao reino de Agripa algumas cidades da Galiléia e da Pérea, sendo igualmente recebido o direito de nomear o sumo sacerdote, direito esse que lhe coube do ano 48 ao ano 66. Em vista de todos esses favores imperiais, Agripa deu novo nome à capital de seu reino, Cesareia de Filipe, que passou a chamar-se Nerônias. Atos capítulo 10, versículo 6. Nerônias. Agripa fez o que lhe estava ao alcance para fazer cessarem as hostilidades entre Israel e Roma. A famosa Guerra dos Judeus, a qual teve início no ano 66 d.C., porém, tendo fracassado nesses seus esforços pacificadores, permaneceu leal ao Império Romano. Após a queda de Jerusalém no ano 70 d.C., ele se retirou para Roma com Berenice, sua irmã. Devido à sua lealdade ao imperador, Agripa foi dado devido à sua lealdade ao imperador, para Agripa, foi dado ainda um maior território para governar. Agripa faleceu em Roma no ano 100, sem herdeiros, tendo sido o último dos Herodes, tão celebrados na história da Palestina, bem como o seu último monarca. Esse membro da família dos Herodes, Agripa, só é conhecido nas páginas do Novo Testamento por causa de seus contatos com o apóstolo Paulo, segundo o registro que nós já citamos em Atos capítulo 25, e do versículo 13 até o capítulo 26 e o versículo 29. As ofensas essenciais que Agripa praticou, segundo a opinião dos judeus, foram a construção de seu palácio em Jerusalém, o que o levou a esquecer do templo, as mudanças frequentes e caprichosas de sumos sacerdotes, conforme era de seu direito nomeá-los, e a sua sólida lealdade a Roma, sem jamais ter hesitado nessa atitude. Concluo esse vídeo dizendo e pensando nestes homens grandes para a sua época, muitas coisas eles fizeram e também muita crueldade. Muitos tiveram o privilégio de ter na sua presença como o Senhor Jesus, ouvir João Batista, ouvir o apóstolo Paulo, mas enfim, nenhum deles aproveitou da salvação. São homens lembrados até hoje, vão ser lembrados talvez por muito mais anos, mas esquecido no céu. Seus nomes não estão escritos no livro da vida. E você? Você que me ouve, seu nome já está escrito no livro da vida? Ou talvez vai ser assunto de vídeos de muitos outros no futuro ainda. Mas enfim, a sua alma, seu espírito, seu corpo, vai comparecer diante do grande trono branco para dali ser lançado no lago de fogo, como temos no Apocalipse capítulo 20, versículo 11, a partir do versículo 11? Ou você subirá com todos os crentes para o céu, para desfrutar da glória celestial, como um salvo? Você pode fazer isto. Você hoje pode tomar a decisão mais importante da sua vida. O Senhor Jesus Cristo disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João capítulo 3, versículos 16 e 17.